Tac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Téléséminaire international des IREM de mars 2025. On va écouter aujourd'hui Domingos Arcanjo Antonio Nyampinga, qui est enseignant à l'université de Pungwe au Mozambique. Alors, donc, il va nous parler en portugais du Mozambique, tandis que Luis Marcio Santos Farias va nous faire des traductions en français, mais la, Le diapo. les diapos seront en français. Voilà, donc Domingos, merci. Donc, tout avant de commencer, j'aimerais bien vous préciser, tout d'abord, vous remercier pour cette invitation. Domingo va le faire aussi, mais je le fais déjà de ma part, moi-même. Je vous remercie pour cette invitation. Au début, on a pensé en fait la traduction simultanée, mais ça a pris beaucoup de temps. Et on a décidé de mettre les diapos en français et en portugais. Domingos, il va parler très doucement, voilà, pour que vous pouvez lire les diapos. Et il y a deux ou trois diapos qu'il n'a pas réussi on n'a pas réussi à les traduire à cause du temps. Voilà. Mais tous les autres sont traduits et je les ferai les interventions en français, des traductions au cas où, voilà, pendant les débats, ou au cas où vous aurez, pendant la présentation de Domingos, des questions à poser. Voilà. Domingos, eu te passo a palavra. Eu acabei de agradecer e sinalizar para os colegas que no início nós tínhamos pensado em fazermos a tradução simultânea, mas isso tomou muito tempo e resolvemos passar as diapositivas no tempo que você tem para fazer a apresentação e eu vou fazendo a tradução quando necessário. Sua câmera está desligada, seria interessante você lançar a sua câmera, Domingos, e começar. Você já pode começar. Minha câmera está ligada, só Ah, tá o áudio que ligada, estava desculpe. desligado. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luiz, professora Corine, eh, aos outros que estão aqui. Bom, bonjour à tout le Eh, monde. Pronto, eu vou apresentar uma parte da minha tese que tem o tema explorando, a parte que vou apresentar tem o tema explorando praxeologias matemáticas na prática com o jogo em chuva, né, que a parte prática que teve o desenvolvimento dessa tese. É uma tese que foi desenvolvida no Brasil e sob orientação do professor Luiz Márcio e a professora Corine Castelo, a quem eu já agradeço bastante pelo carinho e apoio que deram. Bon, je vais vous présenter les parties pratiques de ma thèse qui a été développée au sens d'un école doctorale au Brésil sous la direction de Corinne Castella et Luiz Macio. Se eu só queria, eu passei o slide, o slide está a passar aí na tela? Sim. Ok. Então, a proposta de trabalho que nós trazemos nessa tese é um trabalho que tem um viés teórico decolonial, não é? Mas alicerçados na teoria antropológica do didático, não é? Então, nós usamos, propomos aqui utilizar o jogo em chuva, não é? No ensino da matemática, como uma forma de implementação das políticas nacionais, uma das políticas nacionais que visa a integração do currículo local no ensino da matemática em Moçambique, né? Preconiza a integração e valorização do currículo local. Nessa proposta, nós utilizamos o jogo de chuva como um artefato sociocultural em que os seus saberes podem podem circular, não é? Podem circular não só na esfera social, mas na esfera acadêmica, não é? Os seus saberes podem circular até na esfera acadêmica. Então, o jogo de Domingos, qu'il y a une remarque à faire. Dans les traductions qu'on voit en français,
savoir était confondu avec connaissance, hein. Quand tu parles de la connaissance, c'est savoir. Tudo certo, ok. Obrigado. Então, o jogo em chuva é um jogo de origem africana, mas embora ele seja de origem africana, ele circulou bastante para outros cantos do mundo, como as Américas, sobretudo a América Latina, também circulou um pouco para a Ásia, não é? Para a Ásia, não é? Então, de qualquer jeito, ele tem características. Nessa circulação, ele foi perdendo algumas características, foi ganhando outras características, não é? E existem, é por isso que ele tomou vários tipos de enxuva, não é? Vários tipos de enxuva. O nome geral do enxuva, não é? Ou a família geral é designada por Mancala, não é? E existem quatro tipos de Mancala. A Mancala do tipo 1, a Mancala do tipo 2, que tem duas linhas, do tipo 3, que tem três linhas, e do tipo 4, que tem quatro linhas, que é a que nós praticamos aqui em Moçambique. E tem uma Mancala circular, não é? Tem uma Mancala circular, não é? Que é todos eles têm o mesmo objetivo, né? Que é adquirir por vários meios de captura e acumular a maior parte de sementes em jogo, não é? Eliminando o adversário. Este aqui é que é o objetivo do jogo, né? Então, o jogo a estrutura nós vamos ver lá para frente, mas esse é mais ou menos o objetivo do jogo em chuva, não é? Então, como eu estava a falar ali da estrutura do jogo em chuva, ele tem quatro tipos, não é? Tipo um, tipo 2, tipo 3, depois tem tipo 2, 3, 4 e tem um chuva circular, não é? E as dimensões também variam, não é? Podem ter, no mínimo, podemos encontrar um chuva com quatro, em cada linha, quatro casas, nós vamos chamar de casas ou as covas, não é? Mas tem chuvas mais extensos, com 20, 30 e mais extensos, porque também pode-se fazer no chão, não é só na madeira, pode-se fazer pode-se produzir o jogo no chão, pode-se jogar no chão, pode-se fazer tabuleiro na madeira, pode-se fazer tabuleiro de betão também. Então, geralmente, quando se faz tabuleiro no chão, faz um jogo muito extenso, com mais de 30 covas, e jogam mais de duas pessoas também, não é? Então, como vocês podem ver aí no mapa de Moçambique, nós temos a distribuição dos nomes. Só para ver que ao longo do próprio Moçambique, o próprio Nchuva toma vários nomes, não é? Toma vários nomes, como Nsoro, Bao, Ntade, então vai tomando vários nomes, então, sobretudo, o Bao também vai tomando outra estrutura de jogo. Outra estrutura de jogo tem algumas regras diferentes em relação ao Nchuva propriamente dito. Então, quer dizer que dentro de Moçambique ele também vai tomando várias outras estruturas, né? Vários outros nomes, não é? Vários outros nomes. Então, como vocês podem ver neste quadro, estou indo rápido, professor? Não, tá bom. Pode ser um pouquinho mais lento, mas tá bom. Ok, eu costumo correr bastante, mas tudo bem. Então, como nós podemos ver aqui nessa estrutura, não é? Essa é a estrutura do jogo. Vocês podem ver anteriormente, se vocês puderem ver anteriormente aqui, vão perceber que nós temos, esta aqui é a estrutura do Nchuva, não é? Que é dividido aqui, tem dois campos, é dividido aqui. Tem o campo 1 e tem o campo 2. Um jogador fica com estas primeiras, com essas primeiras duas linhas, e o outro jogador fica com essas segundas linhas. Então, Donc, nós là, traduzimos. eu tenho que traduzir essa parte, Domingos, que ela não está na Sim, diapo. sim. Donc là, je vous montre les jeux, voilà, où les joueurs vont s'y mettre. Ces parties-là que j'ai partagées au milieu là, ça va diviser les jeux en deux parties. La première partie, c'est dédié à un joueur, la deuxième partie à un autre joueur. Você pode continuar, Domingos. Então, aqui pela frente, o que nós vamos ver?
Deixa eu só apagar isso que vai atrapalhar. Aqui pela frente o que nós vamos ver é sensivelmente nós podemos o- Não escutamos, você parou de falar. sim, sim, mas continua a ver meu gosto, Sim, sim, sim. meus slides, Não, não, os slides não. é isso que estou tentando ver aqui, ok. Agora, Pas encore? Non, ainda não? Oui, là oui, on le voit. já estão vendo? Oui. Ok. Então, vocês como podem ver, aquela estrutura do jogo que eu fui que eu mostrei é mais ou menos a estrutura de jogo é mais ou menos igual é mais ou menos igual a esta, não é? Que eu vou circular aqui, não é? Em que temos em que temos um jogador aqui e temos o outro jogador aqui embaixo. São dois jogadores, cada jogador com seu campo de jogo. Então, nós extraímos aqui só um único campo de jogo, que é este. Nesta parte, extraímos um único campo de jogo, só para demonstrar um pouco como é que funciona, né? Então, como vocês podem ver, em cada casa, inicialmente, não é? São colocados dois dados. Né? Pode-se colocar dois dados, três dados, quatro dados. Mas nós tomamos aqui o exemplo em cada casa com dois dados. E não, o que acontece nós, quando jogamos, o que vamos fazer é recolher dados de uma casa e distribuir. Por exemplo, nós vamos aqui recolher, tomamos para o início do nosso jogo a casa 4. A casa 4 é mais ou menos, a casa 4 é mais ou menos essa. Né? A casa 4 é mais ou menos essa. Nesta casa, nós tomamos os dois dados, né? Tomamos dois dados que são estes dois dados que são estes que estão aqui em cima, né? Tomamos os dois dados da casa 4 que são estes, né? E vamos distribuir. Como é que nós distribuímos? Distribuímos aqui, tiramos aqui, tiramos aqui, tiramos, tinham dois dados, nós retiramos, fica zero e distribuímos aqui. Aqui tinham dois, vamos distribuir mais um. Aqui tinham dois, vamos distribuir mais um. Não é? Então, aqueles dois dados que nós tínhamos, vamos distribuir para aqui. Dois dados. E quando nós chegamos aqui, também retiramos esse, aqui fica zero, não é? E distribuímos para aqui. Ficamos com quem? 2 mais 1, não é? 2 mais 1. Aqui ficamos com 2 mais 1. Vocês já devem ver que aqui passamos a ter, geralmente, três dados. Nesse caso, como terminamos o jogo aqui, também retiramos, que eram três, então o que vamos fazer? A sequência vai ser de 3, 3, 3. Chegamos aqui, retiramos esse, a sequência vai ser de 3, 3, 3. Chegamos aqui, como vocês podem ver, retiramos este, não é? Nós retiramos, retiramos esse, o que vai acontecer? Vamos distribuir aqui mais. Se retiramos esse, tinha zero, aqui passa a ter um, aqui passa a ter aqui passa a ter um, aqui passa a ter quatro. Como são três aqui passa a ter um, aqui passa a ter quatro, e aqui, como já tinha se retirado os três para distribuir, aqui passa a ter um nesse caso. Passa a ter um dado nesse caso aqui. Aqui passa a ter um dado neste caso. Aqui passa a ter um dado. Como o jogo, esses três dados foram distribuídos até aqui, esses três dados foram distribuídos até aqui, e essa casa estava vazia, então o jogo termina. Né? O jogo termina, neste caso, quando a distribuição de dados finaliza em uma casa vazia. Né? A distribuição de dados termina em uma casa vazia. Então aí surge, é onde começa a surgir a nossa ideia, por exemplo, a nossa ideia do trabalho. Então, se eu tiver um tabuleiro extenso com 20 linhas, 30 linhas, 40 linhas, 50 linhas, e se eu começar a jogar, por exemplo, na casa 1, ou casa 2, ou casa 3,
em que casa a jogada vai finalizar. É por isso mesmo que nós trazemos aqui, não é? Como vocês podem ver aqui, nós trazemos aqui, isso aqui depois não limpa. Nós trazemos aqui, esse quadro já preenchido, né? Se vocês perceberem aqui, vocês já devem ver que o jogo só termina quando a jogada finaliza em uma casa, não vazia. Neste caso, como a jogada anterior havia finalizado nesta casa, não é? Que é a casa onde tinha um dado, não é? Então, o que vai acontecer? Vocês conseguem ver que na casa do adversário tem dado. Aí, como na casa do adversário tem dado, aí o jogador pode recolher estes e recolher esses dados do adversário. Então, o adversário praticamente fica sem dados aqui. O adversário fica sem dados. E se a jogada finalizar em uma casa de defesa, não. Aqui ele só finaliza, não tem a possibilidade de capturar dados do adversário. Então, mas o nosso questionamento, pronto, o jogo nos possibilitou olhar várias vertentes, probabilidade, sequências numéricas e outros elementos. Mas nós olhamos para o jogo e nos concentramos, ficamos curiosos na ideia de se poderia existir uma estrutura que nos pudesse mostrar, por exemplo, se nós iniciarmos numa casa K ou numa casa I, para qualquer tipo de jogo em chuva, e distribuíssemos os dados, em que casa finalizaria a jogada. É por isso que, a seguir, nós vamos trazer um questionamento que julgo eu que é um questionamento que julgo eu que é, não é? O que estava a dizer aqui anteriormente é mais ou menos isso, não é? Nós iniciamos a jogada na casa 6, aliás, iniciamos a jogada na casa 4, distribuímos dois dados, fomos distribuir dois dados, pegamos dois dados e distribuímos um a um, paramos numa casa onde tinha 2 mais 1 deu 3, recolhemos aqueles 3, distribuímos para mais 3 casas, e assim sucessivamente até o jogo finalizar, e o jogo finalizou exatamente na casa 6. Não é? É um tabuleiro, e nós fizemos isso em um tabuleiro com 4 linhas, linhas, em que cada linha possui mais ou menos 6 covas. Então, a nossa questão, o nosso questionamento nesse caso, eu coloco aqui um questionamento para todos. Neste momento, vou colocar esse questionamento para todo mundo. Vamos refletir, todo mundo, não é? Considerando um chuva do tipo 4 sobre n, quer dizer, a dimensão se a dimensão do chuva for mais de 4, né? Aqui nós estamos a dizer que o n é igual a. Ou seja, o K é Domingos, igual a Oui, Domingos, duas vezes. oui. Sim, excuse-moi, mais sim. je vais demander quand même à Louis, si possible, de résumer un peu ce qui Ouais, s'est passé là, parce que sinon, je pense qu'on va un petit peu perdre tout le monde. ok. On vai. Domingos, você pode voltar à tela anterior? Eu estava te pedindo ali para exatamente parar. Quando eu levanto assim a mão, se você puder parar, aí eu aproveito e já explico, porque eu sei que pode perder. Volte mais um pouco. Você estava aqui. Bom, não, não, não. Lá, aqui. Aí. Bon. Domingos a montré, en fait, à partir da modalité du jeu en jeu, qu'il y a cette division entre deux joueurs. Donc, il a pris les joueurs numéro un pour commencer une modélisation à partir de là. Ce joueur numéro un, à la case 4 là, qu'il a marqué, il vient de marquer là, il avait marqué à 20. Lui, il va louper là-dessus parce qu'il y a plusieurs possibilités des objets mathématiques à étudier là-dedans. Lui, il va louper ici à partir de la case 4 et à partir de là, il va poser la question, voilà, qui lui, qu'il a traité pour cet exposé-là.
Você pode passar para a outra, Domingos, por favor? A outra diapositiva? A próxima. Oui. Bon, là, ele montre la modalité d'un choix, que c'est 4 par 6. Et, pardon? Bon. Là, il montre, à partir de sa modalité d'un choix, c'est 4 par 6. Et bon, il va jouer en montrant que c'est la distribution des nombres de grands qui ont fait en prenant 2, en laissant un. Et il fait tout un tour dans les jeux là. Est-ce que tu peux aller à les prochains, Domingos, s'il te plaît? Oh, você pode passar para o próximo, Domingos? Donc, ici, il fait les questionnements. En considérant un jeu avec 4 fois n possibilités, il pose cette question, et c'est à partir de cette question-là qu'il il va montrer, il va modéliser qu'est-ce qu'elle a pu travailler avec les jeux en choix. Tu peux aller à la prochaine, Domingos? Bon, je résume, hein. Professor? Você pode ir para a próxima, Domingos? Sim, não, esse questionamento é geral, né, para os companheiros aí, para conversarmos. Antes de avançarmos, Ok. se eles teriam uma ideia. Sim, Oui, pode continuar. Você quer que eu pergunte? sim, sim. Sim. Ok. Bon, les questionnements qu'elle pose pour tout le monde qui est là, pour essayer voilà, de vous faire participer un peu, c'est qu'en considérant un choix du type 4 fois n, ou dans la configuration initiale de chaque case D, si les premiers, en premier coup, on commence dans la case I, sur quelle case F ce cours se terminera-t-il? C'est ça le questionnement qu'elle pose. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui, on t'entend, mais c'est quand même très difficilement compréhensible parce que donc on a deux rangées, une d'attaque, une défense. On prend dans une case et on égrène et c'était pas complètement clair. Enfin, c'est allé très vite. Donc, si tu pouvais reprendre les règles qui font qu'on s'arrête ou qu'on continue, s'il te plaît, et qu'on récupère, parce que sinon, je pense qu'on va avoir du mal à répondre à la question. Moi, je voudrais dire juste quelque chose. C'est que, en fait, finalement, l'essentiel du travail n'a pas été fait sur le jeu lui-même. C'est-à-dire, en fait, on va pas du tout s'interroger sur les différentes stratégies des deux joueurs. Finalement, ce qu'a fait surtout, ce qu'a utilisé surtout Domingos, c'est justement la généralisation, le premier coup, avec une case initiale, une case finale. Alors effectivement, il faut qu'il vous explique bien ce qui fait que la distribution s'arrête, mais c'est le travail, il a été réalisé sur la modélisation du premier coup du premier joueur, mais en faisant varier le nombre de dés dans chaque case et le nombre total de cases pour un joueur donné. Et finalement, c'est essentiellement là-dessus qu'il a travaillé. On n'a pas réussi, je dirais, à avoir à repérer des choses qui soient des réactions, des stratégies en réaction à ce que fait l'autre joueur. Bon, ça l'a déjà bien occupé et enfin, il a utilisé le potentiel de cette généralisation du jeu pour enseigner des concepts mathématiques, mais en fait, après, c'est pas les stratégies de jeu qui ont servi. Très bien, ok, super. Merci Corinne pour cet éclaircissement. Mais donc, est-ce que il serait possible, Luis Marcio, s'il te plaît, de décrire quand même les conditions qui font qu'on continue ou qu'on s'arrête pour histoire de comprendre la position du problème, si je puis me permettre. Ok. Et Euh, oui, si tu veux, Louis, je peux le faire.
Oui, oui, Corinne, s'il te Très bien, plaît. merci Corinne. Il faut qu'il nous remontre la diapo. Oui. Domingos, você pode colocar a diapositiva de novo aí, por favor? Os slides. Você nos escuta, Domingos? Ah mince alors, donc Domingos nous a quittés, il a dû être déconnecté. Ah, flûte et zut alors. Bon, ça, ça n'est vraiment pas de chance. Ouais, Ok. Bah, Donc on va l'attendre. Mais je donc peux peut-être expliquer comme ça en voilà, l'air. c'est ça. Donc il y a deux lignes, donc une ligne de défense, une ligne d'attaque qui est celle qui est la plus proche, et Hmm. puis une ligne de défense qui est la plus proche du joueur. Donc Oui, mais en fait, au fond, on va pas du tout s'en servir de ces notions-là, d'accord. puisque finalement, les lignes de défense et d'attaque, ça va conditionner la, le fait de gagner ou pas par rapport à l'autre joueur. Donc en fait, là, pour l'instant, on va juste travailler sur les deux lignes. Donc, quand le joueur commence à la case, là, il avait dit à la case 4, dans laquelle il y a deux graines. Donc, il va prendre ces deux graines, ce qui fait que dans cette case, provisoirement, il n'y a plus de graines. Il distribue les deux graines dans les cases suivantes et il va continuer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il tombe Non, sur non, une non, case. non, non, ainsi de suite, j'ai pas compris, parce qu'il y a que Bon, deux graines, donc il voilà. finit. Alors, il y a deux graines, Voilà. d'accord? Donc, ça va lui permettre d'aller à la case 5 dans lequel il va déposer une première graine. Ça fera que cette case, maintenant, elle contiendra trois graines. Il va à la case 6, il dépose sa dernière graine qu'il a en main. Cette case contient donc trois graines. Il reprend, tant qu'il peut reprendre des graines, il les reprend. Donc là, il y a trois graines, il les reprend et il continue. Alors vas-y, donc pourquoi est-ce qu'il a le droit de les prendre? Parce Bah, que, c'est la règle du jeu, si tu veux. alors, c'est quoi les Il conditions? n'arrêtera, Voilà. tu vois, C'est il quoi les n'arrêtera conditions? que quand il aura rien à reprendre. Rien à reprendre, d'accord. Tant qu'il y a, donc c'est pas comme la Wele où c'est deux ou trois, mais là c'est tant qu'il y en a une. Ok, Voilà, d'accord. et c'est toujours, et il dépose Ah, une d'accord. dans chaque case. Oui, ça c'est Donc, comme, oui, d'accord. voilà. Donc, la première étape, il a pris deux graines dans sa main. La casquette est donc maintenant vide. Il dépose une graine dans la 5 et une graine dans la 6. Il n'a plus rien dans la main. Mais il reprend les trois qui sont dans la 6 et il continue. Donc, la 7 va avoir trois graines. La 8 trois graines. La 9 trois graines. Et il n'a plus rien dans la main, puisqu'il en avait il en avait trois. Donc à la 9, non, c'est la 5 là, parce que justement, vous voyez, il va y avoir un problème. Ça va être une des choses qui pourra être travaillée, c'est le reste modulo. Mais je comprends Euh, pas, parce que je veux dire, il finit toujours par mettre au moins une graine. Donc celle qui finit, il y a au moins une graine dans oui, la. alors là, Louis, corrige-moi, parce que J'ai peut-être pas que compris. c'est quand il n'y en a plus qu'une qu'il arrête, c'est ça? Oui, oui, Corinne. Voilà, c'est quand il en reste qu'une, il arrête. Você pode voltar, Domingos, a tela anterior a essa, por favor? Lá, oui, Esta? esta. Voilà, il arrête quand il reste plus qu'une seule graine, c'est ça? Ela perguntou para você se você vai parar quando você modelizou aqui, quando tem só um grão. Você Voilà, para, o jogo para quando só tem um grão, não é isso? voilà, Sim, donc sim, sim. voilà, c'est pour ça que finalement, je crois, il va s'arrêter à la 6. Donc, alors, on en était à 6, il a repris trois graines. Il en met oui, c'est ça, une dans la 7, une dans la 8, une dans la 9. La 9 se retrouve donc avec trois graines qu'il reprend. Il en met une dans la 10, une dans la 11, une dans la 12. Il a plus de graines dans la main. Il reprend les trois graines. Il en met une dans la 1, une dans la 2, une dans la 3. Il reprend trois graines. Et ensuite, il en met une dans la 4
qui se trouve avec 1, une dans la 5 qui se trouve avec 1, et sa dernière est dans la 6. Sauf que la 6 elle ne contient qu'une graine. Elle ne contient que 0 graine. Et donc on s'arrête. Et donc, il s'arrête. Voilà. Et donc, il y a eu l'essentiel du travail, ça va être fait là-dessus, en généralisant où ça se termine quand on part à une case donnée. Et si on connaît une case donnée, enfin ça fait partie de la progression qui a été mise pour les élèves. Si on connaît la case finale, où était la case initiale? Et donc, le travail qui va être un travail de modélisation algébrique, il va être, il va être lié à la généralisation. Deux n cases, des graines. Ok, très bien. Bon, personnellement, j'ai compris, je pense. Donc, moi, je veux bien je joue le naïf, là. Hein. Donc, voilà, Domingos, tu peux reprendre maintenant que c'est plus clair. En tout cas, que les règles du jeu sont claires en ce qui me concerne. Ok. Você pode continuar, Domingos, a próxima. Eu já tinha passado deste slide, não sei se Ok. é. Ele pediu para a gente explicar um pouco mais, trocar em miúdos, porque eles não entenderam a regra do jogo e como Responderia uma pergunta. parava, em que momento se parava. A Corine aproveitou e explicou a regra e explicou onde você concentrou o trabalho de modelização. E aí você fez uma pergunta, que é essa aí, né? Lá, Sim, sim. ele fait cette question, ele vous demande de répondre, d'essayer de répondre ces questionnements qu'il vient de faire là. E donc, c'est à partir de ces questionnements-là que ele va continuer. Hein? Você pode continuar, Domingos. Ok, certo. Então, para responder esse questionamento, nós fizemos vários ensaios com vários tabuleiros, não é? Para ver a nossa ideia era de tentar ver se existiria alguma estrutura, não é? Alguma estrutura matemática, não é? Que nos pudesse ajudar sem ter o jogo físico, por exemplo, sem ter o jogo físico, a determinar, professor, essa parte está em português, vai precisar Ok, de uma ok. tradução. On y Sem va. ter o jogo físico a determinar onde é que a jogada vai finalizar, considerando que iniciou numa determinada casa. Ok, là, j'ai traduit. Attends. Donc, à partir de ce moment-là, les jeux physiques, il était enlevé et lui, il a commencé un travail de modélisation en posant les questions qu'il avait posées là, qu'on avait écrit auparavant. Et c'est à partir de là que tout travail avec les étudiants va commencer. Donc, la question posée, c'est de savoir où on va s'arrêter sans avoir les jeux physiques. Voilà. Ok. Então, como vocês podem ver, em uma casa pode conter 10 dados, né? Em uma, Oh, C'est pas travou trop. isso? Sim, sim, acho que travou aqui. Não está indo. Ok, em uma casa pode ter 10 dados, como vocês podem ver, não é? Aqui. Como vocês podem ver aqui, em uma casa pode ter 10 dados, não é? Aqui. Não, por exemplo, se nós pegamos dados nesta casa, onde eu pus um asterisco, distribuímos esses 10 dados, distribuímos um para aqui, não é? Distribuímos um a um para aqui, não é? Distribuímos um para aqui, um para aqui, um para aqui, até 10 dados. Sim, Ok. diga. Là, il faut que eu preciso traduzir. Bon, on va prendre un exemple. Par exemple, si on commence de cette case-là et on prend la quantité donnée de graines, on va les partager avec les autres en donnant un à chacun, comme je montre ici. Você pode continuar, Domingos? Ok, então, nessa distribuição, Je n'entends plus rien là.
casa, não é? Distribuímos a D mais uma casa. Não, esse processo só vai terminar quando esses D mais um dados caírem em uma casa que não tem dados, que tem zero dados. Não, se terminar em uma casa, neste caso, essa casa vai ter um dado e a jogada finaliza. Então, Bon, a questão como vocês donc, podem. on va Sim. continuer ce processus de distribution des dés, des graines, jusqu'au moment qu'on va s'arrêter dans un caisse qu'il y a 0 graine. Il va avoir un, parce qu'il va la poser là, et là, les jeux s'arrêtent. Comme o Corrine vient de dire auparavant. Você pode continuar. Sim, então, se nós iniciamos numa casa I, vamos considerar I é uma casa, não é? Nós temos I, o I, como eu disse aqui, o I pode variar, não é? Pode pertencer ao intervalo de 0, 1, 2 até K, não é? Até K, não é? Até K, não é? Então, se considerarmos a casa I, onde nós vamos levar, onde vamos carregar D dados, onde vamos carregar D dados, e fizemos a primeira distribuição, distribuímos D dados, e depois vamos ver que a primeira jogada vai finalizar na casa, não é? Se levarmos D dados, a primeira jogada vai finalizar na casa I mais D. Ok. Domingos, tenta, dentro do que a gente conversou, ser sintético, porque se você dá muitos elementos, eu não consigo fazer a tradução e a gente foge do escopo. Então, tenta sintetizar dentro do que a gente conversou. Por exemplo, aí, o que é que a gente vai mostrar? A gente está mostrando como você conseguiu, com os estudantes, seguir para a modelização. Ok? Sim, sim. Est-ce que eu posso traduzir isso? Pode. Ok. Donc, là, qu'est-ce qu'elle montre? Qu'est-ce qu'elle essaie de montrer? Comment les processus de modélisation, ele a commencé et où ele a abouti. Você pode continuar, Domingos. Então, como vocês podem apreciar aqui, na primeira jogada, nós distribuímos D mais um dados. Na segunda Donc, jogada, nós vamos no premier distribuir. tour du jeu, on a distribué 1 plus D graines. Yeah. Na segunda jogada, vamos distribuir D mais um dado. Na outra jogada, vamos distribuir. Então, as jogadas consecutivas serão de distribuição de D mais um dados. Por isso, nós temos esta formulação aqui, esta formulação que nos indica como é que os dados serão distribuídos até a jogada finalizar. Não é? Donc, Como é que os dados serão distribuídos até a jogada finalizar? Donc, on montre ici comme chaque graine sera distribuée jusqu'à la fin du tour. Então, aqui vocês podem ver que primeiro, esta aqui é a primeira jogada, as próximas jogadas são M distribuições que vão ser feitas. Estas aqui são as próximas M jogadas. No caso, podemos dizer que o jogo, não é? O jogo completo, não é? Finaliza com 1 mais M jogadas. Ou seja, o jogo final, o número de passos ou o número de passos que você vai utilizar para a jogada finalizar é igual a 1 mais M, que é a primeira jogada onde distribuímos D dados, e as M jogadas onde distribuímos D mais 1 dados. Donc, je vais traduire, je vais essayer de resumir, parce que você não consegue, às vezes, ser mais sintético. Você vai falando e aí eu não consigo depois resumir. C'est pas grave. Bon, là, ele montre la modélisation où les premiers tours, ele va s'arrêter. Oui, exactement, Christian. Oui. Você pode continuar, Domingos. Agora, tenta, dentro do que a gente conversou, ser sintético, porque senão a gente não consegue fazer que os outros entendam. Tá bom, tá certo. Ok. Tá certo.
Então, dando continuidade aqui ao nosso experimento, Ouais. eh, vocês podem. Deixa eu tentar apagar aqui para não atrapalhar. Vocês podem ver, não é? O que eu estava a dizer anteriormente, na primeira jogada, o que eu estava a dizer anteriormente, de forma mais explícita. Donc, ici, tu montres à partir du premier tour jusqu'à la fin comment les jeux il va se développer. Hein? Você pode continuar, Domingos. Se não, estou a procurar aqui, a caneta me fugiu, não sei para onde é que foi. Pas grave. Ah, vou tentar ver aqui, a caneta me fugiu para escrever. O que foi? O que passa? Não, estou a tentar ver a caneta, assim, ok, achei. Ok. A caneta para escrever, achei. Então, como estava a dizer, no primeiro passo, distribuímos, a jogada finaliza em I mais D. No segundo passo, a jogada finaliza em I mais D, quer dizer, nós vamos distribuir D mais um dados, e assim sucessivamente, até a casa final. Vamos Bom, continuar? você continua e depois eu faço a tradução de tudo. Ok, vá. Sim. Até a casa final, até ao passo final, não é que nós vamos chamar aqui de P, que é o número de passos, né? Vamos chamar aqui de P, que é o número o número de passos, que vai ser igual a M, o M é igual ao número de vezes que nós vamos distribuir D mais um dados. Este vai traduzir, professor, ou posso continuar? Bon, vou traduzir. Bon, là, il commence un premier tour jusqu'à arriver à la fin do tour, quoi. E ele modélise là comment, là, il faut bien préciser que les étudiants, ils ont plus les jeux physiques. Ils sont dans un travail de modélisation. Et c'est ça qu'il montre. C'est ça qu'il est en train de montrer. Où les tours, il va finir, il va s'arrêter. En quel moment? Tu pode continuar, Domingos. Você pode continuar, Domingos. Sim, como vocês podem ver, estas jogadas consecutivas que é igual que refletem o valor de M, não é? Este M vem de onde? Como vocês podem ver aqui, M é igual a MD mais 1, não é? Aqui vocês já devem perceber que isso aqui é o número de vezes que vai rodar, que vai dar uma volta completa. É o número de vezes que vai dar uma volta completa, que é mais ou menos, podemos dizer que uma volta completa, nesse caso, seria igual a K, que é igual a M, D mais 1. Não é? Neste caso, o M resultaria... Sim, professor. Oui. Bon, là, modélise un tour entier. Il modélise un tour entier et où ces premiers tours, ele vai s'arrêter. Pode continuar, Domingos. Então, A parte escrita, a gente combinou de ela ficar presente ali, mas tudo bem. E porque quando você bota uma parte escrita, porque a gente tinha combinado da tradução, ele fica fora. Mas você pode continuar. Continua. tá bom, tá bom. Então, se vocês forem a ver, preciso de carregar o computador. Donc, il a eu un problème avec l'ordinateur. Il va mettre à charger, là. Ça va? Já está. Então, como podemos ver aqui, a estrutura do nosso jogo toma o nosso jogo toma esta estrutura, não é? O nosso jogo toma em que
em que, se vocês forem a ver, o K, que é o número total de casas, não é? O K, número total de casas, vai ser mais ou menos aproximadamente igual ao N, mas significa que para nós encontrarmos o número de vezes, para nós encontrarmos o número de passos que uma jogada pode finalizar, precisamos só dividir ou achar a divisão euclidiana de K, que é o número total de casa, por D mais um, que é o número, D é o número de dados que... Professor? Oui, là, il faut que je traduise. Donc, pour savoir la quantité de tours nécessaires à faire, lui, il montre la modélisation qui était nécessaire, qu'ils ont fait en divisant, en utilisant la division directement, en division euclidienne. Voilà. Então, pronto, nós podemos ver que e outro elemento que nós podemos obter aqui para analisar é no sistema de jogo, quando nós vamos distribuindo os dados, as nossas casas são enumeradas de 1 a K ou a K. Então, quando nós vamos distribuindo, o processo de distribuição que nós vamos fazer de D mais 1 é uma sequência normal de distribuição que vai ultrapassar enumeração, vai ultrapassar o K. Para nós obtermos o K, nós temos de achar o módulo, não é? Do resultado daquela distribuição que nós vamos dividir por K, que é o resto da divisão. O resto da divisão vai dar o resto da divisão R. O R vai ser igual a uma determinada casa I que pertence a uma determinada casa I que pertence ao intervalo de 1, não é? Até K, não é? Bom, Domingos, seria interessante, como a gente tinha combinado, a gente concentrar em cima das respostas para aquela questão que você colocou initialement. Je pense que Corinne, elle veut parler quelque chose, Corinne? Oui, 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 ce que je voulais dire, moi j'ai laissé passer petit k, c'est bien 2n, ouais, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Parce que en fait, je pense ce qui peut tromper aussi, c'est que quand il nous a fait une représentation, il a numéroté, il n'a pas numéroté en continu les cases du tour complet. Si tu pouvais revenir en arrière, Você pode vir para a tela, la toute, o la slide toute, anterior a esse, Domingos, por favor. la toute première, c'est deux. Ouais, ouais, Voilà, là, moi j'ai été trompé par ça parce que là, ouais, en fait, k égale 2n et je sais pas pourquoi il a numéroté les cases comme il le fait là. ouais. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je vois pas pourquoi il met k égale 4, k égale 3. C'est-à-dire là, il utilise petit k pour deux choses différentes. Ela está sinalizando, Domingos, que ela não compreendeu porque você aqui está utilizando o casinho para duas coisas diferentes, que a gente não tinha notado isso anteriormente. Ela está mostrando aqui, Corine está questionando lá que K igual a 2N, e quando você faz a distribuição, você está usando esse mesmo K igual a 2N para duas modelizações diferentes. Não sei se você se deu conta ali. Voilà. Mais donc, en fait, un tour complet, c'est 2n. Et c'est ça qu'il nomme K. Et là, on comprend mieux pourquoi c'est la division par deux n, comme le dit Christian, Ouais. qui compte. Mais là, j'avais un doute, moi, sur la numérotation des cases et l'autre sens donné à K. Donc là, ça va, moi, je me retrouve. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, parce que moi, j'ai quand même mis des semaines à comprendre et à essayer de voir comment ça marchait. Hum. Je trouve Christian est super efficace. Sim, Pode continuar, Domingos. Cristian, ele sinalizou ali uma incoerência na forma que você não trocou bom, depois eu te falo essa parte aqui. Você pode continuar. E Corine chamou a atenção porque a gente se passou ali, né?
Pode continuar, Domingos, por favor. Lá onde você estava. Você me escuta? Sim, Estou escutando, estamos ok. aqui. E foi exatamente aqui que a gente vê lá, porque você está dividindo por. Ok. Você pode continuar, Domingos. Primeiro. Ok, então, Ok. sim, então há dois cenários que nós podemos encontrar, não é? Há dois cenários que nós podemos encontrar. O T, que é o número, quer dizer, suponha que o K, não é? K, que é o número de casas total, seja igual a M mais D mais 1 mais T. Quer dizer que, seja, uma volta completa, está a dizer que, suponha que a volta completa do Inchuva, que são K casas, não é? Seja da forma M mais M que multiplica por D mais 1 mais T. Não, é? Donc, Não. un tour No complet. primeiro cenário, sim. Donc, là, tu Sim. montres Num ciclo deux completo. possibilités. Dans la première possibilité, É uma c'est un tour possibilidade. complet. O primeiro cenário, você mostra um tour, um tour complet. Sim. Que, é, então, no primeiro cenário, nós vamos pensar aqui o, o T é igual a D. Se T for igual a D, por exemplo, o que vai acontecer? Se T for igual a D, eh, se T for igual a D, nós vamos ter um cenário de que, de que a volta completa vai coincidir com essa primeira estrutura da fórmula. Não é? A volta completa vai coincidir com essa primeira estrutura da fórmula. E isto nos levará a dizer que a casa onde a jogada vai finalizar, nesse contexto em que D é igual a T, será I mais K. No Donc, caso, sim. oui, dans le premier scénario qu'il montre là, quand T c'est égal à D, on va trouver où les premiers, les tours, ele vai s'arrêter. Você pode continuar, Domingos. Tenta ser mais diretivo. Se for direto, vou saltar algumas coisas. Ok. Ok, mas tudo bem. Como você está fazendo uma aula, talvez as pessoas vão se distanciando. Quem não entrou no cerne da coisa, elas vão se distanciando. Bom, mas você pode continuar. Não quero te desestabilizar, não. Continue. No final, Ok, tudo bem. Então, nesse cenário, a jogada termina na casa I, não é? Neste primeiro cenário. Então, nós temos o segundo cenário. Este segundo cenário em que o T vai ser diferente de D, não é? O T vai ser diferente de D. Aqui onde temos de olhar primeiro aqui, nessa condição, primeira condição. Nesta condição, vamos ter o segundo cenário em que o T vai ser diferente de D. Se o T for diferente de D, nós vamos ter uma situação em que a jogada não vai terminar com a distribuição de D mais uma casa. Para o jogo terminar, vai precisar há de chegar um momento em que vamos distribuir D mais dois dados para a jogada finalizar. Então, nesse segundo cenário, o que vai acontecer é que nós vamos precisar de duas voltas, em vez de uma volta, vamos precisar de duas voltas para finalizar a jogada. donc, ele montre à partir voilà, un deuxième scénario qui, pour finir un tour, les joueurs auraient besoin de faire deux tours complets. Você pode Então, continuar, Domingos. sim, então, nessas duas voltas, como vocês podem ver, aqui é aquele primeiro cenário em que aqui estamos dentro daquele primeiro cenário, não é? Ça, c'est Mas ça, no segundo cenário, sim, sim.
Oui. No Ça, segundo c'est cenário, é preciso le premier acrescer. scénario. Sim. Diga. Oui, j'ai déjà traduit. Já? Ouais. Ok. E não, para finalizar a jogada, nesse caso, nós vamos precisar da segunda volta, só que na segunda volta, como já tínhamos D mais um dado, na segunda volta o que vai acontecer? Vai ser D mais um, que será D mais 2. Então vamos distribuir D mais 2 dados na segunda volta. Então, por isso nós vamos ter esta nova estrutura aqui, essa nova estrutura, que caracteriza a distribuição de dados, em caso, em caso do valor de T, aqui, em caso do valor de T for diferente de D. Então, vamos precisar de duas voltas para finalizar a jogada. Neste caso, a gente vai verificar que se o número de passos da primeira volta é 1 mais n. E não, o número de passos da segunda volta vai ser igual a t. Então, para finalizar uma jogada, um passo, não é? Sim, diga, professor. Outra. Donc là, qu'est-ce que tu essaies de montrer? Comme tu es arrivé à partir du premier scénario et deuxième scénario à voir comment modéliser pour une configuration plus générale. Resumir um pouco, viu, Domingos? Tá Allez, bom. Não, continua. Isso é difícil. Mas ok, vamos continuar. Continuando, então, pronto. Como vocês podem ver, há esses dois cenários. Esses são os dois cenários possíveis que podem acontecer. Eu não sei se esses dois cenários nós resumimos aqui nesse quadro, nesses dois cenários. Aqui vocês podem ver, como vocês podem ver, esse resumo os dois cenários. O primeiro cenário é quando o D, dá para ver? O primeiro cenário aqui é quando o D o D for igual a T, não é? Não, a jogada termina nesta casa. Este aqui é do primeiro cenário, enquanto que este aqui é do segundo cenário. O segundo cenário é quando o D for diferente de T e diferente de zero. Então, e de forma geral, quer dizer, para nós, se iniciarmos a jogada numa casa, para finalizar a jogada, nós temos essa estrutura que nos mostra como é que podemos achar a casa onde a jogada finaliza quando iniciamos numa determinada casa I, não é? Nesses dois cenários. Não é? Nesses dois cenários. O primeiro cenário, que é só precisamos de uma volta, e o segundo cenário, esses dois fazem parte do primeiro cenário, e este último faz parte do segundo cenário, em que precisamos de duas voltas para finalizar a jogada. Professor? Está com o áudio desligado. Vamos continuar, Domingos. Posso continuar? Sim. Ok. Então, estes aqui são... nós chegamos a essas duas estruturas ou a esses dois padrões que nos permitem... esses dois modelos que nos permitiram, com esse modelo, podemos, com qualquer enxuva de qualquer tamanho, podemos já dizer que se essa enxuva é do tipo KMD mais 1 ou KMD mais 1 mais T, não é? Se iniciarmos a jogada na casa I, podemos parar numa determinada casa F, por exemplo. Então, essa estrutura é a estrutura que nós concebemos, que nos permite analisar onde a casa finaliza quando iniciamos a jogada numa casa tal. Donc, esse é Que está aquele traduzindo, modèle. Você me entende, Domingos? Vou traduzir. Ça, c'est le modèle qui va lui permettre à répondre sim, então. les questions qui étaient posées auparavant, où le jeu il va finir, étant donné
qu'il commence dans un cas donné aussi. Donc, il y a prévu avec cette modélisation deux scénarios. Les premiers et les deuxièmes. Là, il montre les aspects de ces deux scénarios. Você pode continuar, Domingos. Então, prontos. Aqui no segundo aspecto que eu coloco aqui é mostrar que, por exemplo, quando nós temos, quando a jogada finaliza com uma volta, então o número de quando a jogada finaliza com uma volta, para nós encontrarmos o número de passos, esse aqui 1 mais M é igual ao número de passos para finalizar a jogada. Em caso das jogadas que só precisamos de uma volta. Em caso de jogadas que precisamos de 2 voltas, o número de passos para finalizar a jogada é igual a 1 mais M mais T. Não é? Essa aqui é a modelização do número de passos necessários para finalizar uma jogada. Donc, ça, c'est la modélisation de la quantité la quantité de fois qu'on doit jouer pour arriver à la fin d'un tour. Você pode continuar, Domingos. C'est pas un tour, c'est une partie pour le joueur. Enfin, Oui, on partit, pardon, Corinne. quand est-ce que Não le percebi? joueur s'arrête? Não percebi, professor? A gente acabou de fazer a Professor, tradução. Eu falei un tour, eu falei uma jogada, en fait, c'est un tour. Você pode continuar. ok. Pode ir corrigir. Então, sim, então, como vocês podem ver, então, como vocês podem ver, não é? A estrutura a estrutura, aquela estrutura de distribuição de dados tem uma estrutura de uma função real de variável natural, que é uma sucessão, não é uma sequência, né? Tem uma estrutura de uma função real de variável natural, porque nós vamos distribuindo pelas casas e o que nós vamos ter é uma estrutura de uma função real de variável natural, não é? Uma estrutura de uma função real de variável natural. Então, prontos, com aquela estrutura, a partir daquela estrutura, vários questionamentos nós podemos fazer com os alunos. Por exemplo, não é? A partir das relações daquelas relações que nós, daquela estrutura, daqueles padrões que nós construímos, vários questionamentos podemos fazer para obter informações ou construir conhecimento matemático com base naquelas relações. Não é? Por exemplo, essas são algumas das questões que a gente pode colocar, por exemplo, num cenário com alunos. Não é? Professor? Là sont les questionnements que lui, il peut poser, il pensait en poser, donc qui pas. Allô? Donc, vous m'entendez? Donc, Oui, on t'entend. sont des questions, ok, merci. Sont des questions qu'on peut poser à partir du scénario qu'il a montré auparavant. Là, il montre, considérant un choix du type 4 fois 8, combien d'étapes sont nécessaires pour terminer un premier tour? Du coup, si D c'est égal à 2, si D c'est égal à 3, etc. Donc, une série de questions qui on peut poser à partir de la situation qu'on avait montrée auparavant pour travailler des connaissances, pour faire avancer les travaux avec les étudiants, les travaux mathématiques avec les étudiants. Corinne, tu veux la parole? Oui, ce que je voulais dire, c'est que il me semble qu'il n'a pas commencé par la modélisation. En fait, il ne faut pas croire que la modélisation a été donnée aux étudiants et on leur a ensuite posé les questions là. Ces questions-là les ont amenés à être obligés de modéliser. Donc c'est pas l'application c'est pas l'application d'un modèle qui aurait été donné par le professeur. Il a commencé par des cas plus simples, il a posé des questions et petit à petit les élèves sont amenés à aboutir à une modélisation. Mais c'est pas, on pourrait croire là que c'est l'inverse.
Autant que je me souvienne, c'est pas le cas. Non, 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 pas du tout. Você pode Vamos continuar. continuar? O Arini acabou de Ok. colocar, Domingos, que parece que a gente deu, que você deu no trabalho a modelização para que os estudantes encontrassem, mas na verdade o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os estudantes chegaram O à própria contrário, sim. conclusão a partir Sim. dos Da, casos que você foi colocando sim. pouco a pouco. Foi. Então, é aqui, a gente aqui vai trazer um cenário mais ou menos resumido, como é que o experimento foi conduzido com os alunos, não é? Então, com os alunos nós conduzimos, o experimento foi, que é mais ou menos o que a professora Corine foi colocar, não é? O experimento foi conduzido com os alunos em duas fases. Tivemos uma fase pré-experimental e uma fase experimental. Na fase experimental, o que nós fizemos Donc, foi je criar um montre ambiente de ici. compartilhamento das culturas com os alunos, quer dizer, integrar os alunos. Sim. Bon, là, je montre comme l'expérimentation, elle était amenée. Donc, il y avait une première phase qu'on appelait phase pré-expérimentale, où les étudiants étaient convoqués à participer de ce travail. Você pode continuar, Domingos? Sim. Então, nessa fase experimental, nós tivemos algumas atividades que nós fizemos, não é? Primeiro que foi a aplicação de um questionário preliminar para saber, para medir o nível de conhecimento dos alunos em relação a um chuva, não é? Compartilhamento dos aspectos históricos e sociais do próprio Inchuva, não é? Realização do mini torneio que nos permitiu compartilhar chuva entre os estudantes. Sim, Oui. sim, sim, Donc, sim, sim. dans cette phase pré-expérimentale, qu'est-ce qu'on avait fait? Lui, il a, il a passé un questionnaire auprès des étudiants pour savoir les niveaux de connaissance du jeu parmi les étudiants. Lui, il a fait aussi, il a compartilé les aspects historiques de ces jeux avec ses étudiants aussi. Ils ont réalisé je ne sais pas comment faire la traduction du campeonato, Un mini tournoi, un tournoi. un tournoi, merci Corinne, un tournoi avec les participants. Et ils ont aussi euh, fait, là, je n'arrive pas à le voir, là, euh, il avait appliqué des questions, des réflexions en identifiant des connaissances de base par rapport à l'utilisation Isso. du jeu. Mais moi, ce que je voudrais ajouter, enfin, je voudrais dire, si on pense au lien avec la pensée décoloniale, parce que j'imagine que vous vous dites que ce qui a été fait, ce que Domingo vous a présenté jusque-là, n'a rien à voir avec les pratiques du jeu en vrai dans la population. Donc, en fait, là, c'est vraiment quelque chose en deux parties, c'est-à-dire il fait rentrer, en y consacrant du temps, la pratique du jeu dans l'éducation commune. Il faut dire que, enfin, il l'a dit à un moment, il y a des tournois organisés par l'éducation nationale mozambicaine, des tournois de ce jeu, donc c'est vraiment une pratique reconnue, institutionnalisée, et il va simplement vérifier que les connaissances des élèves sont homogènes pour créer un milieu. Mais n'empêche, il va passer vraiment du temps autour de la connaissance de ce jeu. C'est-à-dire que là, c'est vraiment faire entrer, comme c'est demandé dans les programmes, un élément de culture mozambicaine partagé dans le curriculum. Et ensuite, il, il va s'en servir comme milieu pour poser des situations qui fassent faire des mathématiques, mais il est tout à fait évident que toutes les connaissances qui sont enseignées n'ont rien à voir
avec aucune technique et connaissance des joueurs, même des experts. Puisqu'il n'y a aucune raison, comme ils jouent toujours avec les mêmes dimensions de plateau, il n'y a aucune raison de se demander, de se poser les questions qu'il a posées. Parce qu'on n'arrivait pas à grand-chose en partant du jeu lui-même. Tu peux, Obrigado aí pelos comentários, professor. tu peux peut-être Oui, traduire. oui, je vais traduzir, Corine. Bom, Corine acabou de explicar, Domingos, que quando você começou o trabalho, a intenção, bom, quando você acabou de apresentar, como você está apresentando o trabalho, parece que a intenção do que você fez no trabalho e o pensamento decolonial, eles partem de caminhos distintos, e na verdade não. O que ela mostra é que, como está prescrito, o que você mostra no trabalho que ela diz, como está prescrito nas prescrições regulamentares do programa moçambicano, é de inserir no ensino elementos da cultura local, você cria, a partir desta possibilidade, um meio de tal forma que os Para estudantes inserir, através desse trabalho, vai inserir esse elemento inserir. esse elemento cultural, e cultural por quê? Tá. Porque existem diversos torneios, campeonatos em todo Moçambique, aí, como você mostra utilizando esse jogo. Você pode continuar. Então, pronto. Como vocês podem ver, este é o momento que, por exemplo, nós estávamos na sala de aula com alunos. Esse foi o esquema do torneio que nós fizemos, não é? Os alunos tiveram premiação, não é? Todos os estudantes tiveram premiação, porque todos foram vencedores, não é? Ok. Sim, sim. Donc là, il montre une partie de la phase expérimentale dans une école où tous les étudiants ont participé et tous ces étudiants ont été classifiés en tant que gagnants, quoi. Então, na fase experimental, depois desse todo momento da fase pré-experimental, que foi a fase. Depois dessa toda fase experimental, pré-experimental, que foi o momento para compartilhamento das culturas entre os estudantes, não é? Ou entre os alunos, nós partimos para a fase, pensamos que os alunos já tinham mais ou menos, mesmo aqueles que. Porque tinham alunos que conheciam o jogo de forma geral, não sabiam jogar. Então, essa foi uma fase para compartilhar todos esses conhecimentos e eles entrarem no espírito do jogo. Ok, donc Então, cette partie pré-expérimentale, c'était dédié à faire rentrer dans la culture du jeu les étudiants qui ont participé, qui vont participer de l'expérimentation. Então, na fase experimental, nós implementamos uma organização didática, não é? Uma organização didática que consistiu em atividades, em uma sequência de atividades de estudo e pesquisa, não é? Uma Donc, sequência de atividades de estudo e pesquisa. dans la phase expérimentale, donc on a sorti de la phase pas expérimentale, dans la phase expérimentale, Louis il a construit bon, Louis il a construit une organisation didactique en termes de EAP, né? De atividade de estudo e recherche. Então, vale destacar que a experimentação foi implementada com alunos da 12ª classe. Nós podemos dizer que são alunos que o professor Luiz gosta de mais ou menos idade, né? E não 12ª classe. São alunos que estão entre 14, 15 a 16 anos, né? 14, 15 a 16 anos. Parce Mais ou que menos. c'était destiné à des élèves entre 15 et 16 ans. Exato. Então, pronto. Esses alunos, antes de nós irmos experimentar, nós verificamos quais eram os conhecimentos prévios que eles tinham.
em termos matemáticos, não é? Em termos do jogo em chuva, já tínhamos verificado na fase pré-experimental, mas na fase experimental fomos verificar também quais são os conhecimentos prévios que eles tinham em relação à matemática e percebemos que eles tinham conhecimentos sobre números e operações fundamentais, geometria básica, problemas de mensuração, álgebra fundamental, lógica e conjunto, geometria analítica e trigonometria. E Donc, até esse momento, eles eram, só para terminar, até esse momento, eles eram antes de ver os conceitos sobre sequências numéricas. ok. Donc, dans la phase expérimentale aussi, il a pu constater les connaissances en relation des objets mathématiques, comme il montre là, géométrie, qui avait ses étudiants avant de commencer le travail avec l'organisation didactique, l'organisation mathématique en question. Então, é a questão que nós, as atividades de estudo e pesquisa que nós elaboramos, que foram naturalmente seis tarefas, elaboradas seis tarefas, elas tinham essencialmente, visavam responder à questão fundamental, que é aquela questão que nós havíamos colocado, que colocamos lá anteriormente. Se temos um tabuleiro deste tamanho, começando a jogada nesta casa, em que casa finaliza? Não é? Esta era a Donc, questão fundamental que as AEPs procuravam responder. les activités d'études et de recherche, ils ont eu le but de répondre à ces questions, à la question qu'on avait posée auparavant, au début de la présentation. Je peux continuer, Domingos. Sim. Então, nós elaboramos seis atividades de pesquisa. Como são muitas, talvez a gente pode compartilhar. Essa aqui é a primeira atividade, temos a segunda atividade, a terceira atividade, a quarta, a quinta atividade. Essas todas as atividades foram implementadas na sala de aulas com os alunos e foram implementadas em 4 encontros. Donc, ces activités d'études et de recherche ont été développées auprès des étudiants à partir de 4 rencontres, euh, 4 rencontres dans les lycées, les collèges, les lycées où ces activités ont été développées. Então, as tarefas foram trabalhadas em grupo, formamos grupos de 2 a 3 alunos, e cada grupo discutia primeiro a tarefa, distribuímos cadernos de notas, onde eles discutiam as tarefas no caderno de nota. Depois tínhamos um tempo para eles discutirem as atividades. Depois de discutirem atividades em grupo, então cada grupo ia para frente, tentar trazer as suas nuances ou as suas explicações em relação, suas respostas em relação à resolução daquela tarefa. E aquelas respostas eram rebatidas ou não rebatidas por outros grupos. Essa foi a estratégia que nós usamos para a integração, para a construção do cenário da aula. Ok. Donc, là, il montre comment à partir des activités d'études de recherche, il a construit toutes les méthodologies qu'il a menées auprès de ses étudiants pour les amener à répondre à la question initiale. Donc, il y a la façon de poser les tâches, comment ces tâches ont été traitées par chaque groupe, comment ils ont construit tous les milieux pour pouvoir aller jusqu'à bon, comme ils ont, qu'est-ce qu'il a construit, comment il a pu amener les étudiants à construire les réponses à la question initiale. Chaque étape, il montre là chaque étape qui a auparavant été traduite. Je ne sais pas pourquoi la traduction n'est pas là. Então, como vocês podem ver, os estudantes Domingo, licença. Eu penso que Corine quer intervir. Oui, ce que je voulais juste dire, c'est que il faut pas penser, là, il dit bien, activité d'études et de recherche, c'est pas comme une situation à la Brousseau. C'est-à-dire, quand même, le professeur va intervenir par moment. Et...
Podemos continuar, não é? Podemos continuar. A Corine precisa que o que você chama de atividade de estudo e pesquisa, o professor ele vai intervir em alguns momentos. Tem a intervenção. Exatamente, sim. Sim. Então, pronto, vocês como poderão ver, ali tem várias tarefas e suas subtarefas ali divididas nos trabalhos. Então, o que nós consideramos como dados, aquele registro do próprio, o registro que fizeram no caderno de nota, consideramos isso como dado, os registros que fizeram como caderno de nota, as explicações que foram dando, que nós gravamos em filmagem, né? E o desenvolvimento que foram fazendo no quadro branco, tudo isso nós coletamos todo esse material que constitui o nosso material para análise. Bon, je ne sais, je ne sais pas pourquoi cette partie elle n'est pas traduite parce qu'on avait fait la traduction, peut-être elle a changé les diapos, mais là, il montre comment, quels sont les dispositifs qu'elle a construits pour repérer, pour produire les données qui seront analysées. Les résolutions des tâches des étudiants, ils ont, bon, toutes ces résolutions ont été enregistrées, filmées, etc. Por exemplo, na primeira tarefa foi necessário nós fazermos um material para entregar ao aluno, que é um material quadriculado, né? Esta folha que vocês podem ver aqui, já está preenchida, mas é um pré-material que nós havíamos feito para facilitar, porque a questão número um envolvia que o aluno jogasse. E como nós não tínhamos muitos tabuleiros, fizemos uma estrutura de tabuleiro no papel para que ele jogasse no papel. Então, esses dados todos nós fomos recolhendo e alguns estudantes, vocês podem ver aqui nessa imagem, que estes foram numa aula seguinte, que haviam estudantes criativos que foram produzir seu próprio enxuva em cartolina para poderem jogar ainda melhor. Donc là, il montre comme elle a commencé avec une quantité de jeux physiques et après ces jeux, ils étaient voilà, enlevés de la classe. Donc les étudiants étaient invités à passer un processus d'essayer de construire les dessins pour jouer. Il y avait des étudiants qui ont construit ses propres un choix pour pouvoir expérimenter et jouer en classe. Então, já estamos caminhando para o finalzinho mesmo. Essa Então, parte como eu vocês achava que podem... estava traduzida, Domingos. Okay? Eu achava que essa parte estava traduzida. C'est pas grave. On continue. Senão, aqui só coloquei imagens, então não tem Ok. tradução. Ok. Yeah. Então, aqui como vocês podem ver, são os vários momentos em que os estudantes estavam a apresentar suas atividades no quadro branco. Donc là, je montre Ouais. un parti qui était aussi enregistré quand les étudiants étaient en train de montrer les activités à partir du tableau. Qu'est-ce qu'ils ont construit au tableau? Então, já vamos poder ver que eles começam de forma exitosa, mas ao longo, cada vez que avançam para uma tarefa, eles começam a ter ideia de possíveis relações para resolver, de possíveis padrões matemáticos para resolver o problema principal. Donc, quand il commence avec une idée de base par rapport aux jeux, mais petit à petit qu'ils avancent, on voit, ils voient la nécessité d'une construction plus différente de celle qu'ils ont commencé au début. Então, eu aqui nem vou, porque isso aqui nós já falamos, isso aqui é um resumo da fase experimental, pré-experimental e fase experimental. Então, eu acho que de façon résumée, la phase pré-expérimentale e la phase expérimentale. Então, de forma geral, eu vou dizer que na fase pré-experimental,
conseguimos criar a relação institucional entre o jogo e os estudantes, enquanto na fase experimental, a partir da relação que já havia sido criada entre o jogo e os alunos, conseguiu-se trazer uma transição relacional entre o jogo, os alunos e a matemática. Não é? Donc, la première partie, elle était un peu consacrée à voir les rapports institutionnels et les deuxièmes parties, plutôt, de voir comment, au sens de l'institution, cette relation était mise en fonctionnement. Então, é mais ou menos esse esquema que nós temos aqui. A primeira tarefa foi a fase pré-experimental da relação dos estudantes ao objeto em chuva, e na segunda fase, que é da relação dos estudantes ao enxuva e aos objetos matemáticos. Né? Sobretudo, que nós vemos que a primeira tarefa foi fundamental. A primeira tarefa, se formos a verificar muito bem, era essencialmente a continuação da fase pré-experimental. Mas é a partir começaram a evolução das tarefas começou a levar a ideias matemáticas, né? A ideias matemáticas, né? A relação dos estudantes com o objeto matemático. Donc, il montre de façon résumée à partir de la phase expérimentale et dans la résolution de la tâche 1, comment cette relation qu'il avait pointée auparavant s'est développée. Corinne, tu veux la parole? Oui, je me souviens plus ce que veut dire SLA dans le rapport pour l'institution, dans l'institution socio, c'est quoi ça? Là, Ici, RIS, la relation institucional en la institución SLA. Domingos, Corinne está perguntando que ela não se lembra mais o que é que você está querendo dizer ali com rapport a SLE. No primeiro momento. Sociolocal. 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 Ouais. Sim. Sociolocal. Então, nós saímos do conhecimento sociolocal às praxeologias matemáticas, não é? OK. Donc, il avance ces rapports à partir d'un rapport sociolocal jusqu'à les praxéologies mathématiques. Não, este é mais ou menos o cenário que nós tivemos na nossa pesquisa. Bom, esse aqui é um recorte da parte de pesquisa. Tem ainda muitas coisas, quem se atentar a ler pode observará vários elementos. E foi um estudo bastante interessante com a comunidade. Neste momento, eu vou agradecer. Merci beaucoup. OK. Donc, Muito obrigado. Ele sinalise que voilà, c'était une étude qui a beaucoup, bon, c'était passionnant pour lui, il était très impliqué là-dessus, et du coup, lui, il est enthousiaste par rapport à ce travail. On a pas mal travaillé sur les diapos, mais il a changé un peu les diapos, on avait fait des traductions, voilà. Bon, on a essayé de faire le mieux dans un processus de traduction simultanée, mais il y a toujours des choses qu'il a changées, voilà. Et il dit qu'il est toujours passionné pour ce travail et il remercie à tout le monde qu'elle a et on ouvre les temps qui nous restent pour les débats, les questions, etc. Merci beaucoup, Domingos et Luis Marcio. C'était vraiment très intéressant, quand même assez euh, intense. Euh, donc, là, dans le contexte de la décolonisation, alors, est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis pour nous dans la définition de ce que ça veut dire sur enfin, est-ce que c'est de l'ethnomathématique? Qu'est-ce que c'est exactement ce point de décolonisation? Voilà, j'ai pas trop Corinne? compris. Bah, je peux peut-être répondre, oui. Oui. Euh, En fait, c'est difficile de répondre en une seule, comme ça. On peut dire que l'ethnomathématique,
c'est une façon de participer au mouvement de décolonisation des savoirs en considérant que, comment dire, il faut reconnaître, désinférioriser les connaissances qu'on pourrait qualifier de mathématiques, des connaissances des cultures indigènes, moi je préfère originaires, qu'on peut rattacher aux mathématiques. Donc là, par exemple, on est quand même ici, c'est très très proche de ce que font des gens comme ce qu'on fait Paulus Gerdes, Eric van den Dresch. Je pense aussi, mince, j'ai oublié son prénom, notre collègue qui est là de La Réunion. Alors, mais c'est simplement un cas de savoir parmi d'autres, puisque la pensée décoloniale, ou le mouvement décolonial, ce qu'il se propose, c'est d'arriver à une reconnaissance des savoirs des différents peuples originaires qui cessent d'être invisibilisés et infériorisés comme ils l'ont été par la colonisation. Et en sachant que c'est quand même toujours maintenu, puisqu'il suffit de voir que en fait les curriculums de tous les pays pratiquement sont structurés par les disciplines scientifiques occidentales. Donc en fait la pensée décoloniale, elle va alors je crois que j'avais déjà donné à Marie-Pierre un petit texte que j'ai écrit puisque j'étais déjà intervenu là-dessus. Je peux vous le redonner parce que ça va être publié dans Plurimat. Mais en fait ça dépasse largement les disciplines universitaires, enfin les disciplines occidentales qui structurent le savoir. Enfin, il y a, finalement, l'idée, ça serait que on peut s'enrichir, que toutes les civilisations et toutes les cultures ont intérêt à se mettre en relation les unes avec les autres pour s'enrichir. Et donc, ça dépasse largement la structure classique académique des savoirs. Et ce qui me gêne toujours, c'est que dans l'ethnomathématique, on a l'impression qu'il faut, là, on voit très bien, on n'a pas réussi à mettre en évidence autre chose que du calcul mental et dans le jeu. En fait, et les experts que Domingos a interviewés, bah, ils savaient pas dire grand-chose. On n'a pas réussi, enfin, ou il n'a pas réussi à leur faire expliciter leur stratégie, par exemple. Donc, on est toujours coincé avec cette ambition de dire, mais oui, c'est quand même mathématique. Bon, là, moi, je sais pas. Bien sûr, on voit bien qu'il y a des aspects de structure, peut-être de probabilité plus, en fait, dans le jeu, pour être bon dans le jeu, mais en fait, ce qu'on a fait nous, enfin ce que Domingos a fait, c'est prendre comme point d'appui le jeu, le faire entrer à titre tout à fait officiel dans l'institution éducative, mais après, comme ça a été parfois reproché à Guerdès, hein, on se sert du jeu comme prétexte pour enseigner des mathématiques. Et ça satisfera certainement pas les gens qui sont vraiment dans la décolonisation. Mais à partir du moment où on est coincé par des programmes et des horaires, je pense que en fait l'ethnomathématique, elle a l'avantage d'ouvrir une porte pour faire entrer, comme Domingos l'a fait, des éléments de culture originaire dans le cursus, dans l'école officielle, en l'associant à des enseignants, à des enseignements de mathématiques, puisque le programme il est structuré comme ça. C'est ça le problème, c'est que le temps scolaire est compté. Et comme il est compté, ben, on peut pas le dédoubler avec la moitié consacrée à la culture originaire et la moitié consacrée aux disciplines académiques. Et c'est certainement pas aux Occidentaux à décider
quel contenu académique il faut ou il faut abandonner pour pouvoir enseigner plus de savoir originaire. Si on a moins de temps, bah, c'est certainement pas nous qui allons décider ce qu'on va enlever. Ça, c'est forcément les peuples qui habitent les États, les anciens États coloniaux. Bon. C'est pas les Occidentaux qui peuvent décider à leur place. Voilà, je sais pas, mais c'est difficile hein, de dire. En plus, la pensée décoloniale, j'ai cru, je comprends petit à petit en avançant qu'elle est quand même variée. Il y a des coloniaux qui supportent absolument pas d'utiliser des théories, par exemple, ou des références occidentales. Bon, d'autres comme quelqu'un qui est qu'on voit le philosophe, par exemple, Diagne, qui est un Sénégalais, lui, il pense que il faut des échanges avec des processus de créolisation entre les différentes cultures pour que chacune d'entre elles avance à partir des autres. Mais disons que la pensée décoloniale, elle dit il faut que tout le monde reconnaisse que les autres aussi ont des choses à apporter. Je dirais ça, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la synthèse que tu viens de faire, Corinne, parce que elle, elle, elle synthétise bien nos discussions, voilà, qu'on est en train de voir. Hein? Ok, merci. J'ai essayé de prendre des notes, mais c'était quand même très dense. Merci beaucoup pour ces points-là. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alain Bussert, par exemple, je suis sûr que tu as des questions. Abdo Ali nous a fait part aussi du fait que, il y a donc un simulateur de jeu, là, Myriad Online, qui permet de jouer à ce jeu et que, en particulier, à Djibouti, c'est comme dans l'Afrique de l'Ouest, un Awélé avec six de chaque côté, deux fois six simplement, et pas de bande qui est utilisée. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour décrire ça? Abdo Ali, par exemple, ou Dominique, est-ce que vous avez des choses à dire? Dominique, tu as beaucoup travaillé dessus. Bonsoir. Bonsoir, Abdo. Oui, je suis désolé, je n'ai pas pu rattraper les débuts de l'intervention. C'était les moments de l'iftar là chez nous, comme en plein Ramadan. Voilà. Mais comme je dis, ce jeu-là est bien connu dans notre région. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches et il semble que les différentes recherches disent que ces jeux sont originaires de la Corne d'Afrique. Hein. Et donc, voilà, Djibouti, Éthiopie, Somalie, tout ça, c'est de ce jeu-là. Et chez nous, bon, on ne l'a pas mis à l'école, mais il y a le ministère de la Culture qui s'est en emparé et il y a chaque année des tournois de, sur ce jeu-là, qui est organisé par le ministère de la Culture. Très bien. Donc, c'est quand même aussi reconnu comme dans une optique décoloniale, un petit peu dans le sens de ce dont on a parlé, ou alors ça n'a simplement rien à voir? Non, non, pas, en tout cas, pas dans le cadre d'en faire un objet d'apprentissage scolaire. Non, c'est juste pour permettre aux jeunes de ne pas oublier ce jeu et de conserver une culture, voilà, qui est avec la sédentarisation, avec la ville, avec voilà, les nouveaux jeux, les jeunes n'ont plus accès à ça. Voilà. D'ailleurs, nous, l'année dernière, pour la semaine des mathématiques, euh, pour la semaine nationale des mathématiques, et comme le thème c'était maths et jeux, et là, on avait aussi introduit ce jeu-là dans les écoles juste pour cette semaine.
juste comme un jeu, voilà, montrer, mais on n'a pas construit des savoirs dessus et tout ça. D'accord, merci. Un petit peu comme nous en France, on fait avec les échecs ou le bridge, par exemple. Voilà. Oui. Par contre, moi, à un moment donné, en tant qu'inspecteur, au moment de ma titularisation d'inspecteur, j'avais monté une formation dessus, mais après, je me suis arrêté parce que les gens que j'avais en face ne connaissaient pas même les règlements du jeu. Donc, moi, j'avais essayé de modéliser et surtout, j'avais fait à l'époque, c'était en 2011, une modélisation sur calculatrice. Donc, j'avais implémenté les jeux dans la calculatrice et c'est avec les touches du clavier de la calculatrice qu'il fallait jouer. Et au lieu d'égrener les trucs, c'est les nombres, les chiffres qui s'échangeaient. Mais après, mon ardeur a été freinée parce que j'étais face à un public qui ne connaissait pas les jeux. Et du coup, c'était les jours de ma titularisation. Et mais écoute, c'était difficile de les faire à la fois faire comprendre, les faire découvrir et les faire modéliser. Voilà. Et Ok, les touches, merci. Il il faut fallait vraiment faire que ce soit comprendre. inscrit dans la culture locale, oui. Dominique? Merci Oui, beaucoup, Abdo. euh, désolé, tu avais coupé ma vidéo, j'arrivais pas à la remettre. Oui, ben, enfin, j'interviens à Mayotte en formation des enseignants et nous utilisons aussi le jeu de semaille local, le MRAA, euh, comme support. Hein. Nous demandons à nos étudiants par groupe de trois ou quatre de choisir un sujet extrait du patrimoine local de Mayotte et de bâtir à partir de là des activités pédagogiques. Et cette année, enfin l'année dernière, deux groupes ont choisi le MRAA. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils n'ont pas du tout utilisé le jeu en tant que tel, les règles du jeu. Ils ont imaginé des tas d'activités mathématiques à partir du plateau, hein, en exploitant les symétries centrales, axiales du plateau. Ils ont imaginé des activités sur les suites, en reprenant l'histoire des graines de riz. On sème une graine dans la première case, deux graines dans la deuxième, quatre graines dans la troisième, et ainsi de suite. Donc, ils ont utilisé le jeu comme support pour entrer dans diverses parties du programme de mathématiques. Mais ils n'ont pas exploité en tant que tel les règles du jeu. Alors, on ne leur impose rien, hein. Ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent à partir de leur étude ethnologique, hein. Ils vont d'abord interviewer des acteurs de terrain, des chercheurs, et ensuite ils doivent concevoir des activités pédagogiques très librement pour leur classe. Donc là, il s'agit d'utiliser le patrimoine local comme entrée dans les savoirs mathématiques du programme. D'accord, mais donc pas la structure elle-même du jeu de semaille. Ok, Non, non, non. merci. Très bien. Euh, Pensée, que pour compléter, la pensée décoloniale, elle veut aller au-delà de ça. Voilà. Mhm. Donc, ça veut dire regarder cet objet-là et les savoirs qui sont avec. Donc, Domingos, dans un processus d'institutionnalisation, il a pris cette possibilité de faire entrer dans cette institution les jeux, mais il n'a pas eu, comme disait Corinne, là, pas eu le temps d'aller voir, par exemple, les experts, les joueurs experts qu'il a pu rencontrer et à partir de là, pouvoir exploiter les connaissances, les savoirs qui ont ces experts dans les jeux qu'il a pu rencontrer. Très bien, merci. Est-ce que donc c'est vrai, oui, rencontrer les experts, je pense que c'est vraiment absolument nécessaire pour pouvoir construire quelque chose qui soit euh, plus qu'un prétexte. Mm. Hmm. Euh, est-ce que Alain, tu avais quelque chose à dire?
Est-ce que tu es intervenu dans le chat? Anna, est-ce que tu veux parler? Ok, je vais peut-être, je pense, arrêter l'enregistrement. Je vais quand même vous dire, donc on va peut-être remercier Domingos et Luis Marcio pour cette conférence tout à fait intéressante. Je vous remercie toutes et tous d'y avoir participé. Je vous invite à venir le mois prochain, donc le vendredi 4 avril 2025, ce sera Eric Walter Ngo-Debo Tse de l'Université de Yaoundé 1 et de Paris-Cité, qui nous parlera de l'analyse du processus de production du travail mathématique, un exemple d'application sur les triangles égaux au cycle 4. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à participer et d'ici là, un bon mois de mars à toutes et tous, qui est déjà bien entamé. Au mois prochain.